Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Aleluia. Atos capítulo 2. Quero ler aqui do verso 1 até o verso 13. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Todos encontraram? Quantas Bíblias nós temos hoje na casa? Levanta aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Quantos aplicativos nós temos? Meu Deus, perdemos. É mais aplicativo do que a Bíblia, né? Importante é você ter a palavra de Deus aí. Acompanhe conosco Atos capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Hoje é o domingo de Pentecoste. É uma celebração bíblica. É uma festa estabelecida por Deus. E esse texto que nós lemos aqui de Atos capítulo 2, ele fala exatamente como tudo aconteceu. Antes de eu falar um pouquinho sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ou a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste, é importante você saber o que significa o Pentecoste, ou por que nós celebramos o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste já era uma celebração que os judeus faziam, era uma festa bíblica. Lá no livro de Deuteronômio 16, de 1 a 17, fala sobre as 3 festas que Deus estabeleceu. A primeira festa foi a Páscoa, que em hebraico é Pessah. A Páscoa, ela simboliza a saída dos hebreus do Egito. Os hebreus estavam escravizados ali por 430 anos. E Deus levanta Moisés para livrá-los da mão de Faraó. Então a Páscoa simboliza libertação. A palavra Passover significa passar sobre. Ou seja, o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus que tinham sangue de um cordeiro na porta. E os primogênitos das famílias foram poupados. Então Páscoa significa libertação. Todos entendem isso? Pessah. A segunda festa que Deus estabeleceu foi o Pentecoste, em hebraico Shavuot, que significa que 50 dias depois da Páscoa, Deus, ele deu os mandamentos a Moisés lá no Monte Sinai. 50 dias, penta, 50, costes, colheita. Era a festa da colheita, ou seja, Deus estabeleceu uma festa, e também chamado de festa das primícias, ou Pentecoste, onde os hebreus, a nação que Deus separou para ele, e fez deles uma nação exclusiva, eles iriam celebrar a colheita, a prosperidade que Deus estava trazendo sobre eles. Então eles levavam os primeiros frutos, as primícias, para celebrar a festa das colheitas, o Shavuot, ou Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Mas não só isso, foi também nesse tempo que Deus fez uma aliança com os hebreus.
Deus deu os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, fazendo uma aliança com o povo, dizendo: olha, agora vocês são uma nação exclusiva minha. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter autoridade sobre a terra. Então foi uma aliança. O Pentecoste, ele significa também uma aliança, a entrega dos mandamentos para a nação. E a terceira festa, a festa do tabernáculo, ou Sukkot, que significa que depois que os hebreus peregrinaram 40 anos no deserto, Deus falou: olha, vocês agora vão acalmar, vocês vão deixar de ser imigrantes. A festa do tabernáculo é para vocês celebrar, né, e lembrar que um dia vocês foram peregrinos, que um dia vocês foram imigrantes no deserto. Então o tabernáculo também era uma festa de celebração. A palavra tabernáculo significa cabana. O Espírito Santo tabernaculou na igreja, ele veio morar conosco. Eles viviam em tendas, os hebreus viviam em cabanas. Então a festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Até aqui tudo bem? Ou Sukkot. É importante você lembrar, eu estou ensinando um pouquinho, porque a gente só desfruta aquilo que a gente entende. Amém? Então é muito comum a gente falar sobre Pentecoste, ou sobre a Páscoa, ou sobre o tabernáculo, mas se você não entender exatamente o porquê dessas festas, você não vai celebrar. Então não é uma festa humana. O Pentecoste não é uma festa da Assembleia de Deus. Porque eu sou pentecostal. Não, mas o Pentecoste é uma festa que Deus estabeleceu lá quando os hebreus foram libertos do cativeiro lá do Egito. Então, no dia de Pentecoste, ou seja, não coincidiu, porque tudo que Deus faz é planejado, e tem uma razão pela qual o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Ao longo aqui dos próximos minutos, você vai entender esta palavra. Então, toda festa celebrada pela igreja, que é estabelecida nos céus, é uma festa profética. Ou seja, o Pentecoste é uma festa profética. O Passover, ou a Páscoa, o Pessah, é uma festa profética. O tabernáculo, ou o Sukkot, é uma festa profética. Por quê? Porque são nessas festas que houveram mudanças extraordinárias para a humanidade. Ou seja, no calendário de Deus, essas festas foram estabelecidas como um marco, como uma aliança, para que as pessoas não esquecessem. É impossível esquecer a Páscoa. É impossível esquecer o Pentecoste. É impossível esquecer os tabernáculos. Por quê? Porque são festas que Deus estabeleceu para marcar um tempo novo na humanidade. Lucas, que é o autor de Atos, era um médico, e ele, aqui no capítulo 2, ele diz que chegando o dia de Pentecoste, ou seja, no dia que Israel, Jerusalém, eles estavam celebrando a festa de Pentecoste, ou seja, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, o Espírito Santo veio. O que isso significa? O que isso simboliza? Que a lei que Deus deu a Moisés já não estava sendo suficiente. As pessoas já não estavam vivendo baseado naquela lei, tornaram-se religiosos. Aí Deus falou assim: olha, eu preciso agora gerar algo que não seja externo, mas algo que seja interno. Eu vou colocar a lei dentro do homem. Isso é o Pentecoste. O Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, e a palavra de Deus diz que ele nos ensina toda a verdade, que ele nos ensina todas as coisas. E Lucas diz aqui que eles estavam todos reunidos num só lugar, chegando o dia de Pentecoste. O que eu aprendo aqui é que a unidade e a obediência, ela atrai o favor de Deus. Que bom que vocês vieram hoje, porque muitas pessoas não estavam presentes nesse dia. A Bíblia diz que existiam mais ou menos ali 120 pessoas, os discípulos e mais alguns crentes que estavam nesse lugar. Mas eu acredito que uma multidão seguia Jesus, amém?
Uma multidão seguia Jesus. Só que antes da subida de Jesus aos céus, aqui no capítulo 1 de Atos, ele diz: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Atos 1, 4. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí, esse texto aqui diz, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam. Uma nuvem encobriu da vista deles. Ou seja, Jesus, ele alertou, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos, até que vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, para vocês terem poder, terem autoridade. Ou seja, não, crente sem Espírito Santo é crente sem poder. Crente sem Espírito Santo é crente sem autoridade. Crente sem Espírito Santo, ele não pode testemunhar. Até porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Uma coisa é eu ter sido convencido do pecado, e tem crente que está convencido até hoje, porque ele não busca ser cheio. Ele é convencido do pecado, mas ele não busca ser cheio, ou seja, a plenitude do Espírito. E Jesus diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você. Eu vejo que vocês são pessoas conectadas, estão acompanhando tudo que está acontecendo no mundo. A terra está vivendo um grande esfriamento espiritual. As pessoas, elas estão se afastando. Eu li uma matéria recentemente de uma instituição americana que faz pesquisas nessa área cristã, e eles disseram que 60% dos crentes pararam de frequentar a igreja. É só você olhar à sua volta que você vai ver muitas cadeiras vazias. Graças a Deus, na Life Point não chegou esse índice, mas em índices gerais, 60%, 2/3 das pessoas que congregavam em igrejas pararam de congregar. Nós estamos há 15 meses que a pandemia começou, e até agora muitas pessoas ainda não voltaram para congregar. Isso não é porque estão com medo do coronavírus, ou porque tem alguma enfermidade. Muitas é porque estão frias espiritualmente. Eu ligo para vários discípulos aqui e pergunto: está tudo bem? Tem um ano que eu não te vejo. Coloquei até uma foto sua na carteira aqui para eu não esquecer do seu rosto. Meu Deus, aleluia. Aí ele falou: não pastor, está tudo bem. Eu falei: mas você está frequentando outra igreja? Não tem problema, só me falar. Não pastor, não estamos frequentando não. É porque, sabe, eu vou voltar, uma hora eu volto. As pessoas, elas esfriaram. O texto aqui diz que, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos num só lugar. Isso significa que é importante a gente reunir. É importante a gente estar congregando. E o texto fala que de repente veio do céu um som. Diga comigo, de repente. Eu amo essa palavra. Porque de repente você está triste, o Espírito Santo, ele vem sobre você, você se torna uma pessoa alegre. De repente você não tem dinheiro para pagar as suas contas, o Espírito Santo faz algo sobrenatural, as coisas mudam. De repente você tem um diagnóstico médico de morte, o Espírito Santo vem e cura. De repente você está vivendo um problema difícil, o Espírito Santo vem e muda tudo. De repente. Bom, na vida de crente é tudo de repente. Tem alguns aqui que de repente até casaram. E tem alguns que de repente vão casar também. Tem alguns que de repente aí conseguiram um trabalho. Aleluia, glória a Deus. Bom, e não está com falta de trabalho não, viu? Meu Deus, está com falta de trabalhadores. Mas de repente Deus muda tudo. O Espírito Santo, ele age assim. Aí de repente veio do céu um som. Um som. Porque é impossível, queridos, ter Pentecostes sem barulho. É impossível vivermos avivamento sem som. O som, ele atrai. O texto diz que aquele som atraiu o som. Não foi um vento que entrou, foi um som como de um vento. E aí eu lembro muito bem dos furacões. E eu quero te lembrar que daqui mais ou menos uma semana começa a temporada.
na Flórida. Eu já estive no olho de um furacão Vilma, 2005, 2004, 2005, não lembro exatamente, mas a minha casa ficou no olho do furacão. Irmão, eu só ouvia aquele assovio do som, do vento, aquilo dava medo. Aí fala aqui que foi um som como de um vento. Quantos aqui já ouviram um som de vento? Bom, tem momentos, se for de furacão então, de tornado, o negócio é feio. Agora, o som, ele chama a atenção de quem está à volta. A minha pergunta para você é: qual o som que você está produzindo? Porque todo som atrai. Todo som, ele tem esse poder. E esse som, ele entrou naquele lugar. É como se fosse o barulho de um vento forte, encheu aquela casa e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O importante é você saber que o Espírito Santo, ele não vem sobre um lugar. O Espírito Santo, ele não vem sobre uma cadeira. O Espírito Santo não vem sobre um prédio. O Espírito Santo não vem sobre uma câmera. O Espírito Santo não vem sobre uma bateria. O Espírito Santo, ele vem sobre pessoas. É sobre pessoas. O Espírito Santo. E o texto diz aqui que as línguas que pareciam como línguas de fogo, pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E eu tenho certeza que você já foi visitado por essas línguas de fogo. Meu Deus, não estou ouvindo um amém? Você não foi visitado? Se não foi, vai ser hoje, aleluia. Meu Deus, línguas como línguas de fogo que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Aí a Bíblia diz que todos ficaram cheios. Fala aqui o texto que todos ficaram cheios. Deus, ele quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, era o dia de Pentecoste. Jerusalém estava, se você ver o texto aqui, existiam mais ou menos 15 nações em Jerusalém. Era o momento ideal para Deus dizer: olha, eu fiz uma aliança com vocês lá no passado, eu dei os mandamentos, eu fiz essa aliança através de Moisés, mas hoje eu vou fazer uma aliança perpétua. Hoje o Espírito Santo vai vir morar em você, porque Ele é que vai te ensinar todas as coisas. Tudo que você precisa saber, se você receber Ele, se você aceitar Ele como seu conselheiro, tudo vai mudar. Isso é o Pentecoste. O Pentecoste é o Espírito Santo habitando em mim. É o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Então, durante aqueles dias, eles ficaram reunidos num só lugar. Quantos dias a igreja, ou esses 120, ficaram ali esperando a promessa dos céus? Quantos dias? Os teólogos aí, quantos dias? Meu Deus, os teólogos, aleluia. Jesus ficou quantos dias na terra depois que ressuscitou? 40. O Pentecoste foi quantos dias depois da Páscoa? Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, ok? Então, se o Pentecoste era, vou fazer as contas aí, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ficou 40, e quando antes dele subir, ele ficou 40 dias, e ele disse: olha, fique em Jerusalém, espera até vocês serem revestidos do alto. Então foram quantos dias que a igreja ficou reunida? Glória, e povo inteligente. Povo inteligente. 10 dias. Agora você imagina que a igreja 10 dias reunidos, adorando e falando: vem Espírito Santo. Jesus falou que Ele vai vir e nós vamos esperar. Irmãos, era a primeira vez. Primeira vez, foi algo inédito. E eles ficaram reunidos ali, clamando, esperando, e eles acreditaram na palavra que Jesus havia dito para eles. Jesus não falou o dia que o Espírito Santo viria, só falou para eles ficarem reunidos. Você sabe qual é o meu problema e o seu? É que Deus pede coisas para nós e nós não estamos dispostos a fazer. Quando você ouve Deus falar, você quer: eu quero saber que dia, que horas. E Jesus falou: fica
Espera, que Ele vai vir. O dia que nós entendemos, querido, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir no tempo e no momento que Deus estabeleceu. Nem sempre Deus vai falar para mim e para você. Mas eu imagino Jesus foi e ele fala, no 10º dia ele falou assim, Espírito Santo desce. No 8º dia a igreja dizia lá de baixo, vem. Aí no 7º dia Jesus dizia, Espírito Santo desce. No 6º dia a igreja dizia, Espírito Santo vem. Aí no 5º dia Jesus dizia, Espírito Santo vai, desce. No 4º dia a igreja aqui embaixo dizia, Espírito Santo vem. No 3º dia Jesus ele estava lá, Espírito Santo vai, desce. Você é que eu tenho que ir mesmo? Vai, Espírito Santo, desce. No 2º dia a igreja está, Espírito Santo vem. E no 1º dia Jesus disse, Espírito Santo, chegou a hora, desce e enche, reveste eles com autoridade. E o texto diz que de repente o som entrou naquele lugar e o Espírito de Deus veio sobre todos que estavam ali. Porque Jesus, ele recebeu o Espírito Santo para viver o chamado e o propósito dele. Quando ele voltou aos céus, o Espírito Santo voltou com ele. E falou assim, deixa que na hora certa você vai descer. Bom, veja que a Trindade, o Pai, Deus, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o Espírito, é tudo organizado, eles trabalham juntos. O problema que falta na terra hoje é a igreja ser igual ao Espírito Santo, igual a Jesus, igual a Deus, é trabalhar em unidade. O problema é que a gente tem muita dificuldade com alguns de viver em unidade. Não vou falar mais sobre isso não. Foram 10 dias de espera, mas que valeram a pena, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. Agora, muitas pessoas não estavam lá no dia do Pentecoste, mas depois elas puderam orar, impor as mãos sobre os outros que receberam. Sabe por que é importante você estar aqui hoje? Porque tem gente que vai receber da sua vida. Tem gente que só recebe do outro, mas é bom quando recebe direto de Deus. Amém? O Pentecoste é isso, é o Espírito Santo, é Deus habitando em nós. E aqui você viu que 3 sinais serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. O som de um vento forte, línguas como de fogo. O fogo na Bíblia ele tem uma simbologia da presença de Deus. Lá no jardim do Éden, quando Noé, os seus filhos, ofereciam o sacrifício, descia um fogo do céu para consumir aquele holocausto. Era sinal de que Deus havia recebido aquele sacrifício. Era um sinal da presença de Deus, símbolo da presença de Deus. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele viu o quê? Uma sarça queimando. É um fogo que queimava e não se consumia. Mais tarde, uma coluna de fogo estava sobre a nação no deserto, para proteger-os do frio. Quando o profeta Elias foi levado ao céu, ele foi visto numa carruagem de fogo. Aleluia, é fogo demais, irmão. Quando Elias orou no Monte Carmelo, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. É fogo, irmãos. A igreja precisa desse fogo. A gente precisa estar queimando o nosso coração. A igreja precisa se apaixonar pelo Espírito Santo. Para muitas pessoas, o Espírito Santo é só o estado que eu nasci. Eu sou capixaba do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado lá no Brasil. A capital é Vitória. Aleluia. Estado que chama Espírito Santo. Capital Vitória. Aqui tem uma pastora que nasceu na Glória. Tem um bairro lá que chama Glória. A Rua da Consolação número 7 vai ser arrebatada, né? Mas nós precisamos nos apaixonar. Nós precisamos nos apaixonar pelo reino de Deus, pela presença do Espírito Santo. Então naquele dia o som,
um som de um vento forte, porque também Salmos fala muito isso, né? Que a presença de Deus é como um som de muitas águas, é um barulho de muitas águas. Ou seja, o som impressiona, o fogo é um simbolismo da presença de Deus. E o texto fala que eles começaram a falar noutras línguas. Importante você saber que nesse dia, eles falaram em línguas para que as nações que estavam em Jerusalém entendessem o que eles estavam falando. Existe o batismo em línguas, onde você fala uma língua que o Espírito Santo te batizou. Quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. E é uma língua chamada de língua dos anjos, ou seja, então, só se tiver um anjo do seu lado para ele entender. Porque quando você começa a falar, as pessoas não vão entender, a não ser que ele seja um anjo. Mas nesse dia, e são línguas que edificam você, são línguas estranhas, elas confundem o diabo, porque quando você está falando em línguas estranhas, o seu espírito está falando com os céus, o seu espírito está falando com os anjos, o seu espírito está falando com Jesus, e os demônios à sua volta ficam malucos, porque ele não sabe o que você está falando. Pegou? É por isso, irmão, quando o negócio fica feio, eu fico só os anjos que sabem. Edifica você, fortalece o seu espírito. Nesse dia, cada um falou num idioma diferente. Por quê? Porque naquele dia Deus estava fazendo algo sobrenatural. Lá em Babel, Deus confundiu a língua das pessoas, porque eles queriam construir uma torre. Nimrod começou a construir uma torre. Agora Deus não está preocupado com o tamanho do que você está construindo. Deus está preocupado com o propósito que está por trás do que você está construindo. Aí Deus falou assim: vou confundir a língua desse povo, porque eu quero ver se eles continuam levantar essa torre. Tem muita empresa que não cresce porque não tem um propósito por trás. Tem muito casamento que não funciona porque não tem um propósito por trás. Tem muita igreja que às vezes não funciona porque também não tem um propósito por trás. Também não vou entrar nesse detalhe. No Babel, Deus confundiu a língua, porque não existia propósito. Mas no Pentecoste, Deus fez com que todas as nações entendessem, porque existia um propósito. Deus estava restaurando algo naquele dia. Quantos estão comigo? Agora, falar em línguas estranhas é o Espírito Santo que nos dá esse dom. E quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, queridos, você não tem que ficar preocupado se você fala ou se não fala. Agora, se você fala, abra a tua boca e fala. Agora, se não fala também, adora do seu jeito, ou fala português, fala inglês, fala espanhol, fala qualquer coisa. Amém? Quem fala em línguas não é mais santo ou mais crente do que quem não fala. Isso é uma controvérsia que algumas denominações, a minha mãe era de uma denominação, e a minha mãe foi a mulher mais parecida com Deus que eu conheci. Uma mulher que viveu a vida mais de joelhos do que de pé. E ela chega um dia e vira para mim, eu aqui nos Estados Unidos, ela diz para mim: Pedro, eu frequento lá uma reunião de oração das irmãs, e eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não falo em línguas. E o pastor falou que eu vou para o inferno, porque eu não falo em línguas. Porque falar em línguas é uma evidência de que eu fui salvo. Pô, se eu estivesse lá, eu tinha dado uma surra naquele pastor. Pensa. Falei: como é que é isso, mãe? Mulher com 80 anos de idade, uma senhora que viveu a vida inteira servindo a Deus, na oração, de joelho. O cara vai falar para ela que ela vai para o inferno porque não fala em línguas. Até você, se estivesse lá, você ia querer me ajudar a dar uma surra nele. Uma surra santa. Eu falei: mãe, fica tranquila. A senhora, a mulher de Deus, a senhora tem o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, você não tinha nem sido convencida. Agora, falar em línguas é o Espírito Santo que ele pode conceder a senhora esse dom, mas isso aí não impede você nada de ir para o céu. E ela virou para mim assim, na simplicidade, a minha mãe era uma mulher muito simples, falou assim: até você fala em línguas.
até você fala, ele tipo assim, você tinha uma vida toda torta, tinha uma vida toda atrapalhada, eu tive que orar anos para você se converter, aí você fala em línguas e eu não falo. Eu falei, mãe, vamos orar. Eu falei, mãe, a senhora acredita que Deus pode... A senhora quer isso, mãe? E a minha mãe falou assim, eu quero muito, meu filho. Queria muito, que eu vou lá para o culto, as irmãs tudo roda e fala. Eu queria muito, parece que é muito bom aquele negócio. Eu falei, mãe, vamos orar. Eu comecei a orar com a minha mãe pelo telefone e comecei a declarar sobre a vida dela, a unção do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e eu comecei a falar em língua, Ramashui, Canara, Bassou, e a minha mãe começou do outro lado. Quando assustou assim, em poucos minutos, estava eu e minha mãe falando em línguas no telefone. Foi uma experiência sobrenatural. Aí eu falei, mãe, vai lá agora e fala a língua no mundo, mãe. Chega lá falando em língua para o pastor, já que o negócio é assim, porque não é para isso as línguas. Não é, é para edificação própria. Mas infelizmente, os conceitos religiosos, eles têm criado essas situações complicadas. Então o Espírito Santo, que as pessoas começaram a falar em outras línguas ali, especificamente naquele dia, foi para que todas as nações entendessem, mas o Espírito Santo também ele batiza com línguas estranhas. E nessa manhã, se você não fala em línguas e quiser falar em línguas, Deus pode liberar sobre a tua vida esse dom. Amém? Irmãos, é maravilhoso, é algo inexplicável. Eu poderia contar o meu testemunho aqui, mas não vai dar tempo, porque eu sempre fui contra o falar em línguas. E eu sempre critiquei, o mover do Espírito Santo na igreja. Eu lembro que quando eu me converti, a minha igreja era bem conservadora, não podia bater palma na igreja, lá só cantava os hinos do cantor, era uma cultura da época. Não podia ter bateria na igreja, não podia ter guitarra na igreja, era uma cultura naquele tempo. E as pessoas, quando elas cantavam, elas ficavam todas quietinhas, segurando assim. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Tem Batista aí, ó, manifestou. Mas era um tempo maravilhoso. Eu estava conhecendo o que era servir a Deus, o que era congregar. E eu lembro que começou a surgir a questão dos cânticos há 30 e tantos anos atrás, os cânticos espirituais, E aí não podia cantar os cânticos na igreja. Falei, mas como não pode? Não é um cântico? Não pode, não, só pode porque é cultura. Eu lembro que no culto de jovens a gente tentava ali, mas tinha uns diáconos que ia. E não pode. O diácono não pode. Aí eu lembro até uma vez, primeira vez que eu ouvi um cântico que tinha coreografia. Do Egito escravo fui, sim, ó. Do Egito escravo fui, do vil faraó. Muito triste andava meu corpo, aí fazia assim, ó. Primeira coreografia, Eu lembro que o diácono falou, não pode, isso é dança, não pode. Aí eu livre, eu ficava, me deixaste livre, foi livre, Senhor, eu todo mundo amarrado, não pode. Aí, rapaz, esse diácono um dia, ele sofreu um acidente leve, e ele quebrou o braço, e eles engessaram o braço dele, e o único jeito que o médico achou para engessar o braço do homem foi assim. Aí um dia nós estamos lá cantando a Único, e esse homem lá, quer dinheiro? Amém, glória. Ô gente, levanta o braço. Era um tempo, as pessoas cresceram entendendo o cristianismo dela, não tem nada de errado nisso. Mas queridos, nós somos uma igreja que acredita no mover apostólico, nos milagres, no sobrenatural, de ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quer dizer,
ele tem algumas funções. Primeiro, que convence o homem do pecado. Segundo, é quem produz o fruto em nossa vida. Não tem como nós temos o fruto que está em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se não for pelo Espírito Santo. Quem está com pouca paciência, irmão, está precisando um pouquinho mais do Espírito. Porque você já tem o Espírito, mas ele não está suficiente para te dar paciência. Precisa um pouquinho mais, de ser cheio. Ah, pastor, mas eu não amo isso. Não, precisa um pouquinho mais. Ah, porque está triste, não, um pouquinho mais do Espírito Santo vai trazer alegria. Ah, pastor, porque é o seguinte, comigo é o seguinte, esse braço é convertido, mas esse não é. Está precisando de domínio próprio, mais Espírito, ou seja, é o fruto do Espírito, quem dá é o Espírito Santo. Então, se nós não estamos produzindo esse fruto, é porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, mas Ele quer que a gente seja cheio. Está sendo claro? Eu estou explicando, eu estou hoje dando uma aula assim, para você entender o que significa Pentecostes, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo também é quem nos dá dons. Talento você nasce com ele, mas dom você recebe pelo Espírito Santo, depois que você se torna um cristão, uma nova criatura. O Espírito Santo também é o selo da promessa, é a garantia que chegaremos no nosso destino. Ou seja, qual a certeza que eu tenho que eu vou morar no céu? É o Espírito Santo, ele me selou, eu sou uma carta viva, selada pelo Espírito Santo, amém? Tem carta viva aqui? Selada. Só assim nós vamos chegar no nosso destino final. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós junto a Deus. Já teve dias na sua vida que você não queria orar? Seja sincero, gente. Claro, até eu também. Ué. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que você não quer adorar. Né? Você está emocionalmente, talvez, abalado. Problemas à sua volta. O texto de aqui Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu não consigo orar, quando eu não tenho forças para jejuar, quando eu não tenho forças para seguir na minha vida cristã, o Espírito Santo, ele me fortalece e ele intercede ao Pai por mim. Olha a importância de sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para toda a nossa família. Jesus disse, olha, nos últimos dias, Atos 2:17, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. E nos últimos dias, o que significa? Que os últimos dias começou há 2000 anos atrás, porque já foi derramado sobre toda a carne. Então é importante eu e você sermos cheios do Espírito, para que os nossos filhos sejam, para que os nossos netos sejam. O derramar é para a família. O Espírito Santo também ele ensina toda a verdade. João 16:13 diz que ele anunciará toda a verdade, ele que nos ensina o que nós devemos saber. Então é importante nós sabermos a revelação que está por trás de ser cheio do Espírito Santo. 3 coisas importantes sobre a revelação. Primeiro é que o conhecimento é a porta para a revelação. Ninguém tem revelação sem conhecimento. A igreja, todo mundo quer profetizar, mas não conhece Bíblia. Aí profetiza na trave, né? Na trave ainda está mais ou menos. O problema é quando sai, nem na trave pega. Isso que eu te digo. Mas não é isso que eu te digo, é assim diz o Senhor. Agora, a revelação ela vem pelo conhecimento. Quando eu tenho conhecimento de quem Deus é, de quem o Espírito Santo é, aí eu vou ter revelação. Quando a revelação entra no coração, há uma ativação no nosso espírito.
Então, o conhecimento que nós temos, ele traz revelação para nossas vidas, ok? Muitas pessoas hoje não entendem isso. É importante nós estudarmos a Bíblia, conhecermos a história do Evangelho, entendermos aquilo que nós estamos praticando, amém? Porque o conhecimento, ele traz liberdade para a nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento, ele traz revelação. É por isso que tem muita gente que tem uma revelação que você não tem, porque ela tem buscado conhecimento. Nós somos uma geração que quer conquistar sem nenhum esforço. Quer conquistar acordando 10 horas da manhã e levando o cachorrinho para passear. Não vou falar também não. Mas nós somos uma geração que não busca conhecimento. O conhecimento está disponível. Agora, a revelação, ela é fruto do conhecimento. E o conhecimento, quando entra no coração, há uma ativação no meu espírito. E eu começo, a terceira coisa importante sobre a revelação, é que eu passo a demonstrar aquilo que eu recebi. Amém? É por isso que Mateus 10:1 diz que Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Por quê? Porque existe uma revelação por trás do conhecimento. Enquanto a gente não tem o conhecimento, nós não vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Amém? Então é importante você saber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele habita conosco. Deus está nos céus, Jesus está assentado à sua direita. Quem está na terra hoje é o Espírito Santo. E o texto sagrado diz que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, é o nosso consolador. Hoje as pessoas gastam fortunas, e eu não tenho nada contra isso, irmãos, para fazer cursos com coaches, com mentores. Isso é importante, faz parte do conhecimento. Agora, as pessoas, elas ouvem um coach, mas não ouvem o Espírito Santo. Se ele é conselheiro, tem coisas que só ele pode ajudar você a resolver. Como você está me entendendo? Nós precisamos passar a confiar mais no Espírito Santo. A igreja precisa desse poder, dessa autoridade para avançar. O maior impedimento, e eu vou concluir, do agir do Espírito Santo em nossas vidas é o orgulho, é o egoísmo. Porque muitos de nós queremos tomar decisões por nós mesmos, achamos que podemos resolver isso ou aquilo, e não buscamos conselhos no Espírito Santo. Então o maior impedimento para o agir do Espírito Santo é o orgulho, é o egoísmo. Por que é importante nós sermos cheios do Espírito Santo? Porque é uma forma de nós mantermos a bênção de Deus fluindo em nossas vidas. E nós precisamos vencer o orgulho, vencer o egoísmo. E nessa manhã eu vim aqui para dizer para você que existe uma unção que só o Espírito Santo pode liberar. Mas essa unção, ela só é liberada quando nós rompemos com o orgulho, quando nós rompemos com o nosso ego, achar que nós vamos resolver os problemas que estamos enfrentando. Quantos por cento da sua vida estão sendo rendidas a Deus? Quanto por cento do seu tempo você dedica para Deus? 10%? 20%? 50%? 100%? Ah, pastor, se eu for dedicar o meu tempo para Deus, eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar as minhas contas, eu não consigo. Então você acredita mais em você do que em Deus. Porque se Deus me chamar para algo e me pedir, eu quero que você renda isso, eu vou render porque Ele vai me suprir, Ele vai me abençoar. O problema é que nós não rendemos a nossa vida ao Espírito Santo. Sempre tem algo que nós rendemos um pouco e deixamos um pouco aqui, né, sem render. Mas nessa manhã é uma manhã de rendição. O Pentecoste, ele fez uma transformação na história da humanidade. E a rendição é a chave que abre os segredos do coração de Deus
sobre as nossas vidas. Qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Seria muita pretensão minha elencar as evidências, mas existem algumas evidências que são notadas na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira evidência na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que essa pessoa não tem vontade própria. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que você vai fazer, você vai perguntar a Ele: Espírito Santo, eu posso comprar esse carro? Espírito Santo, essa pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, essa igreja que eu estou congregando é a igreja que o Senhor quer que eu congregue? Espírito Santo, o problema é que nós não consultamos mais o Espírito Santo. Uma pessoa chegou um dia para mim e falou: pastor, já contei isso aqui, ora, porque o banco quer tomar o meu carro. Falei: como assim? Não, porque Deus falou que ia me dar um carro. Falei: se Deus falou, pede para ele pagar a conta então, irmão. Não, pastor, eu queria que o senhor orasse para o banco não tomar o carro. Falei: como assim? Mas se você não pagou a conta, não pagou a prestação, o banco vai tomar o carro. As pessoas, elas começam a falar que Deus me prometeu, que Deus me deu, que Deus fez, e no fundo, Deus não falou nada, Deus não fez nada, Deus não mandou ela fazer nada, e depois quer julgar e culpar Deus por uma decisão que foi unicamente sua. Nós precisamos aprender a render a nossa vontade a Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela não tem vontade própria. Amém? É difícil. Pastor, mas como assim? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela serve a Deus pelos motivos corretos. Por que você serve a Deus? Por que você está na casa de Deus? Por que você é um diácono, é um cantor, é um músico, é um pastor? Qual a razão que levou você a servir a Deus? Qual a motivação? Quem é cheio do Espírito Santo não tem agenda pessoal, serve a Deus. Não vai fazer aquilo que ela quer fazer, nunca vai colocar a agenda dela no lugar da agenda do reino. A prioridade é o reino de Deus. Bom, se eu tiver uma agenda de reino e um churrasco, eu não vou no churrasco. Se eu tiver uma convocação da minha igreja importante, uma viagem para Orlando, eu não vou para Orlando. Porque a agenda de Deus é prioridade na minha vida. Eu não estou dizendo que é prioridade na vida de todos. Mas quando eu entendo que existe uma prioridade de Deus na minha vida, eu vou buscar fazer aquilo. Porque pode ser um dia o único que Deus vai fazer algo que não vai acontecer mais. E aí eu perdi a oportunidade porque eu coloquei a minha agenda em primeiro lugar. Amém? Quantos estão me entendendo? É dura essa palavra, né? Quem é cheio do Espírito Santo não se ofende facilmente. Quem é cheio do Espírito Santo não é controlado pelas suas emoções, é controlado pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão pelo perdido. Quem é cheio do Espírito Santo não se defende das críticas recebidas. Quem é cheio do Espírito Santo não retém o que pertence a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem uma vida de adoração a Deus. São evidências, e longe de mim elencar todas, porque nós somos humanos, somos falhos, mas a nossa missão na terra depende do Espírito de Deus. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não vou discernir aquilo que eu devo fazer ou que eu não devo fazer, amém? E o Espírito Santo, quer dizer, ele gera avivamento, ele gera milagres, ele gera cura, ele gera transformação, ele gera mudanças nas diversas áreas da nossa vida. Aí nós muitas vezes buscamos lugares que está acontecendo o avivamento. Por que o avivamento está em um lugar e não está no outro lugar? Porque o avivamento não está em um lugar. O avivamento ele está em uma pessoa. O avivamento não está em lugares.
O avivamento ele está em pessoas. Quando essa pessoa chega naquele lugar, o avivamento chega. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã disposto a carregar esse avivamento? Porque nós não podemos ser avivados só na igreja. Aleluia. Ser avivado aqui na igreja é uma bênção. Mas eu sou um marido avivado. Você é uma esposa avivada, você é um filho avivado. Ou só na igreja. Você só canta cânticos de adoração a Deus quando está na igreja, mas quando entra no seu carro você coloca aquele CD, é o amor. Eu fui almoçar com o irmão um dia desse aí, quando eu liguei o rádio eu fiquei apavorado. Era a Anitta tocando. Falei, irmão, é isso que você está ouvindo? Eu disse, só espírito de promiscuidade, né? Desculpa, irmão, é assim. Não tem como. Nós precisamos definir quem somos em Deus. O avivamento, ele está em mim, ele está em você. Então, quando eu chego em qualquer lugar, eu transformo o ambiente que eu estou. Porque eu sou um transportador da glória de Deus. Eu carrego uma unção de Deus. E para fechar aqui, o Espírito Santo ele veio sobre a vida de Jesus. Quando Jesus foi até João Batista para ser batizado, a primeira menção do Espírito Santo vindo sobre a terra. E o texto diz que quando Jesus foi até João para ser batizado, os céus se abriu, o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousou sobre ele e os céus liberou uma palavra: este é o meu filho amado. Ou seja, toda vez que o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, esse alguém tem a identidade dele, o quê? Revelada. Deixa eu dizer algo para você. Não importa se você nasceu em Governador Valadares, se você nasceu em Pancas, se você nasceu lá em Goiás, Rondônia, você não nasceu na terra, você foi gerado na eternidade. A sua origem é o céu. Então você não pode, porque eu sou dessa cidadezinha pequena, Deus nunca vai me usar. Porque os meus pais eram isso. Porque eu sou fruto disso. Esquece! Você foi gerado nos céus. A sua origem é os céus. O seu destino é os céus. E existe uma unção que foi liberada sobre a tua vida. A sua identidade, ela é revelada quando o Espírito Santo veio sobre você. E você já não vai fazer mais as coisas que fazia antes, amém? Identidade. A segunda coisa que o Espírito Santo gera na vida de alguém é autoridade. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ele ser o quê? Provado. Porque todos aqueles que querem autoridade, eles vão ser provados, para ver se eles vão vencer. E Jesus, a Bíblia diz que ele venceu o diabo. Foram 40 dias de provação no deserto, para ele ter o que nós chamamos de unção. Preste atenção. O Espírito Santo, ele revela a sua identidade. Ele te dá autoridade. E ele respalda você com o que nós chamamos de unção. Quando Jesus saiu do deserto, ele foi para Nazaré, ele entrou numa sinagoga. E o texto, ele abriu a palavra de Deus no livro de Isaías. Abriu ali a palavra e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, quem tem a identidade revelada pelo Espírito Santo tem autoridade nas provações, e é ungido. O que significa unção, pastor? Você pensou? Unção, outros não são. Você pensou? Mas unção significa envio. Quando eu chamo alguém, algum líder, olha, ele vai ser ungido pastor, ele está sendo enviado como um pastor. Olha, nós estamos ungindo aqui missionários, levantando e pondo as mãos sobre diáconos.
eles estão sendo reconhecidos. A unção, ela traz reconhecimento da autoridade que você tem por causa da identidade que foi gerada na sua vida. Simples assim. E nessa manhã, o Pentecoste, a festa do Pentecoste, onde a igreja foi revestida com essa unção. E nessa manhã eu quero que você saia daqui na certeza que você foi escolhido. Jesus disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é um homem que nos unge, o homem apenas reconhece a unção. E você nunca vai ter a unção que você não honra. Você também nunca vai ter a unção que você não respeita. O homem, ele apenas reconhece a unção na vida do outro, mas quem unge é o Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar por um momento. Eu quis ensinar um pouco sobre o que é o Pentecoste, o Espírito Santo, porque a igreja, ela está vivendo um momento de transição muito forte na terra. Há uma transição acontecendo na terra. E eu creio, queridos, que a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai avançar. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai avançar. Ele vai conquistar como ele nunca conquistou antes. Você já tem o Espírito Santo. E se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo quer fazer isso com você nessa manhã. E se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo quer nessa manhã que você seja cheio, que a plenitude do Espírito Santo venha sobre nós, porque a unção, ela tem uma razão de existir. Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. A unção, ela tem um propósito. A unção que está sobre a sua vida, qual o propósito que ela tem? Alguns aqui receberam uma unção de prosperidade, de produzir riquezas. Alguns aqui têm a unção de servir na casa de Deus. Alguns aqui têm a unção de ministrar o louvor. Alguns aqui têm a unção de pregar. Outros têm a unção de curar. Outros têm a unção de profetizar. E nessa manhã, Deus quer renovar essa unção e essa graça sobre as nossas vidas. Quantos aqui nessa manhã estão dispostos a isso? Erga as suas mãos aos céus essa manhã. Espírito Santo, erga as suas mãos aos céus dessa manhã. Eu quero que você declare uma canção comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu navegarei